Olá, sejam muito bem-vindas à nossa aula sobre impulso social. Quando a gente fala de impulso social, eu acho que já vem na cabeça assim, Leite, quer dizer que agora a gente vai falar da parte do relacionamento, do network da minha empresa, a gente vai falar da minha empresa em relação ao mercado? É isso. Mas não é só isso. Quando a gente fala de impulso social, eu estou falando de relacionamento social. E na sua empresa você tem relacionamento com seus superiores, com os seus subordinados, com os seus pares e com o mercado. Tudo isso são formas de socialização. O problema é que, nas relações com o mercado, a gente já sabe mais ou menos como que tem que ser a regra, né? Tem a questão da oferta, tem a questão da demanda, tem a questão do respeito ao próximo, tem a questão das regras contratuais, ok. E na sua empresa? Qual é a regra que dita o relacionamento social? Qual é a regra que dita a respeito de cultura, a respeito de como as pessoas devem se portar diante de uma injustiça, diante de uma oportunidade, de uma falta de ética? O que as pessoas devem fazer? Isso fala sobre um tema que a gente trabalhou no impulso estratégico, que foi na aula anterior, que é cultura organizacional, mas fala também sobre relacionamento humano. Então, essa aula é para te dar ferramentas para tratar melhor as questões que estão relacionadas a os recursos humanos da sua empresa, seja ele interno, você e o seu funcionário, você e o seu par, você e o seu líder, ou você e o mercado, quando a gente vai falar também no finalzinho da aula sobre contratação de parceiros e fornecedores. É claro que eu não tenho a pretensão de esgotar o tema de gestão de pessoas em uma única aula. Seria, enfim, né, uma pretensão gigantesca minha. Mas o que, que eu vou dar para você que você pode saber assim, olha, assistindo essa aula, o que a Leidiane me garante? Eu te garanto que você vai ter segurança para executar um processo de recrutamento e seleção. Você vai saber, inclusive, como selecionar as pessoas, como atrair as pessoas, como fazer um processo de entrevista, como integrar essa pessoa dentro da empresa, como facilitar a performance dela nos primeiros meses, porque a gente sabe que os primeiros meses eles acabam sendo meses de maior risco para o negócio. Como que eu faço para desenvolver essa pessoa dentro do período de integração, que vocês vão entender o que é onboard, de integração, vocês vão aprender tudo isso aqui comigo. E ainda vão ter algumas noções também sobre contratação de parceiros e fornecedores. Por que eu quis colocar parceiros e fornecedores nessa aula? Muitas empresas pequenas sofrem muito com mão de obra de parceiros porque contratam também pessoas pequenas. Quando a gente fala de multinacionais, a gente já fala de CNPJ para CNPJ, de grandes para grandes. E aí, quando tem um erro, quando tem um prejuízo, já é uma ação judicial e a empresa não está nem aí com isso. É uma outra coisa. Para nós, não. Quando um fornecedor não te entrega uma sacola, quando um fornecedor atrasa um pedido de produtos para sua clínica, quando um fornecedor deixa de atender, por exemplo, uma demanda que você contratou, muitas vezes você não tem condições financeiras de ter um grande plano de contingência. E isso afeta diretamente o seu faturamento, diretamente a sua margem. Então, como que a gente faz, Leide, para mitigar esses prejuízos, para saber melhor como contratar parceiros e fornecedores? Foi por isso que eu coloquei dentro dessa aula, porque isso está relacionado ao impulso social, dentro um pouco mais sobre esse tema que vai apresentar para vocês lá no final, tá bom? Vocês vão receber, vocês basta olhar aqui embaixo, depois nos arquivos da aula, você vai encontrar a apostila dessa aula, que é um resumo dos pontos do que a gente está tratando, vai encontrar o acesso ao quadro do Notion, que você vai ter mais informações lá naquele quadro, e vai ter também checklist de integração, checklist de contratação, roteiro de entrevista. Então, fique à vontade para utilizar todos os arquivos que estão disponíveis para vocês aqui embaixo, tá bom? Para a gente começar a apresentação, eu gostaria só que você me desse ok se você já está visualizando a minha tela, ok? Apareceu para vocês? Muito bem. Então, como disse, o tema de hoje é impulso social. A nossa atividade, Leide. Como assim atividade? Você já sabe que aqui no programa Impulso, o nosso maior objetivo chama-se execução. Fazer você sair da teoria e ir para a prática. E é por isso que esse é um curso cheio de ferramentas. Porque, afinal de contas, livro, teoria, ideia, você consegue pegar até numa aula aí no YouTube. Mas como que você aplica isso no seu negócio, mesmo sendo pequeno? Como que você aplica isso no seu negócio, mesmo que você ainda tenha uma única, né, seja uma empresa unipessoal? Por isso que eu te dando ferramenta.
Então, basta você acessar o quadro do Notion que você vai ver o modelo de descrição de cargos. E eu gostaria que você desenhasse o seu cargo e de todas as pessoas que trabalham com você. Como que funciona isso? Se você tem uma empresa unipessoal, o que, que é isso? Uma empresa sozinha, só você que trabalha nela, você vai desenhar o cargo de diretora administrativa financeira. Porque é a diretora que faz tudo, entendeu? E ali você vai descrever quais são as atividades que você precisa desempenhar dentro da sua função. Tem lá um modelinho para você seguir e caso você tenha alguma dúvida, você pode me chamar tanto no chat quanto nos comentários da aula, tá bom? Além disso, você vai perceber ali que eu coloquei uma outra atividade, por exemplo, como descrever uma atendente, para que você tenha uma noção de como é um modelo exato de uma descrição de cargo. Caso você tenha pelo menos uma secretária, Leide, eu tenho manobrista, eu tenho motorista, eu tenho secretária, eu tenho atendente, tenho uma clínica, eu tenho enfermeira, eu tenho vendedora, então você vai fazer uma descrição para cada um dos cargos. Algo importante sobre isso aqui que eu já vou adiantar. Quando a gente faz uma descrição de cargo, Dani, Andressa, Ana, a gente não pensa na pessoa. A gente pensa na cadeira vazia. Eu penso num estereótipo assim: se eu tivesse alguém para ocupar essa cadeira de forma perfeita, o que essa pessoa deveria fazer? E é assim que a gente faz a descrição, porque às vezes na nossa empresa a Dani ela faz um pouco de financeiro, um pouquinho de vendas, um pouquinho de marketing. Esqueça isso. O que faria um atendente financeiro? O que faria uma assistente de marketing? O que faria isso, entendeu? Ah, Leide, mas no meu caso, que eu sou diretora, no seu caso especificamente, você vai envolver tudo. Mas nos cargos específicos, você vai desenhar um por um. Por exemplo, se você tem uma secretária que ela faz administrativo e financeiro, como que você coloca? Você coloca auxiliar administrativo. Porque o cargo de auxiliar administrativo comporta funções administrativas e financeiras. Leide, mas ela faz um pouquinho de vendas também. Administrativo também comporta, tá? O cargo mais versátil de uma empresa chama-se auxiliar administrativo, porque você consegue adequá-lo para várias funções. Diferente se eu chamá-lo de analista de contratação. Aí eu não consigo. Se eu dei um nome para um cargo muito específico, ele precisa ter uma descrição muito específica, entendeu? O auxiliar administrativo na empresa da Leidiane não vai fazer a mesma coisa do que o auxiliar administrativo lá no Comper. Então fique tranquilo, porque, ai, Leide, mas eu vi auxiliar administrativo quando eu pesquisei no Google, tá escrito outra coisa. Ok. O cargo mais versátil de uma empresa chama-se auxiliar administrativo. Se você não tem muitas pessoas, você pode desenhar esse cargo para cada setor, ok? Sintam-se à vontade. E agora, para a gente começar, é assim: a pergunta que eu queria te fazer é: qualquer pessoa pode entrar na sua casa? Você abre a porta da sua casa para qualquer um, e você fala assim: entra aqui, senta aqui comigo. Ah, peraí, deixa eu te fazer o seguinte: deixa eu te fazer um Pix, e aí com esse Pix você paga os boletos que eu vou te mandar. Você faz isso? Não. Não tem lógica você abrir a sua casa para qualquer pessoa, dar o seu dinheiro na mão dessa pessoa e pedir para ela pagar as suas contas assim, aleatoriamente. O que, que isso quer dizer? A sua empresa precisa ter um olhar desse. Você precisa entender que a sua empresa muitas vezes é a sua casa, é o patrimônio da sua família, é o sonho dos seus filhos, é o sonho da sua vida inteira. Então, como que você abre a sua empresa para qualquer pessoa? Como que você libera qualquer funcionário para entrar? É preciso que você tenha critérios específicos para saber quem vai entrar na sua casa, quem vai entrar na sua empresa, quem vai receber o seu salário, quem vai pagar as suas contas, quem vai atender o seu cliente. Custa muito caro para a gente ter um cliente. Custa muitas horas prospectar um cliente pelas redes sociais, para que você pegue o seu cliente e coloque de mão beijada nas mãos de uma pessoa que não tenha responsabilidade. Leide, como que eu faço para resolver a porta de entrada da minha empresa? Esse é o departamento, o setor de recrutamento e seleção. Ele faz o seguinte: olha, temos uma vaga. Recrutar é você dar visibilidade e mostrar que você tem uma necessidade. Então, assim, olha, eu quero recrutar soldados, eu quero recrutar médicos, eu quero recrutar atendentes, eu quero recrutar. As pessoas vêm e elas se dispõem a trabalhar para você. Mas o que garante a efetividade e a qualidade é o processo seletivo. E aqui a gente vai te ensinar a ter um processo seletivo mais íntegro, mais sólido, mais sustentável, para que você não tenha tantos prejuízos, tá?
Então, assim, o que a gente precisa saber primeiro sobre o processo de seleção? Antes de abrir um processo seletivo, eu preciso ter clareza sobre qual é a vaga a ser preenchida. Às vezes fala assim, ah, gente, vou contratar uma pessoa para trabalhar comigo. O que ela vai fazer? Tudo. Tudo é o quê, né, Dani? Tudo é o quê? Ah, eu queria tanto uma pessoa para trabalhar comigo, o que ela vai fazer? Tudo. Ai, tudo que eu precisar, assim. Aí, ai, você precisa que busque o filho na escola? Preciso. Você precisa que hoje atende telefone? Preciso. Cuidado. Cuidado com esse tudo, tá? Além de poder ter problemas judiciais, porque você não tem uma descrição de cargo claro, a pessoa ela pode, inclusive, né, mitigar alguns adicionais, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional, enfim. E aí você precisa ter clareza do que você está oferecendo para você também poder definir o que você vai exigir dela. Então, qual é o cargo, a posição a ser preenchida? Segundo, que habilidades e competências são necessárias para essa pessoa? Essa é a parte de você definir assim, olha, às vezes, a gente tende a pesar a mão em algumas características. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente quer contratar alguém, a gente fala assim, ah, eu queria alguém perfeito. Ah, eu queria que a pessoa soubesse inglês, francês. Ela usa? Não, mas eu queria que ela soubesse. Eu queria que a pessoa soubesse espanhol, mandarim. Eu queria que ela soubesse fazer programação. Eu queria que ela criasse aplicativo. Você usa? Não, não uso, mas eu queria. Então, assim, cuidado, porque as habilidades elas precisam ser pesadas numa régua justa entre aquilo que você vai pagar, aquilo que é necessário para o cargo e aquilo que é encontrado no mercado. Dá para eu escolher alguém e desejar alguém, tipo um Frankenstein, que não existe. Dá para eu desenhar um cargo que é a pessoa perfeita, mas que ela vai me custar 100 mil reais por mês? Dá, mas você tem condições de pagar? Não. Então, cuidado na hora de pesar as habilidades, porque elas precisam ser compatíveis com o momento do seu negócio, com a sua capacidade financeira e hoje com a situação do mercado em que você se encontra. Aqui no mercado de Cuiabá não é fácil achar alguém, por exemplo, que seja fluente em francês e que tenha habilidade para ensinar crianças. E por que eu tô te falando isso? Ai, Leide, eu conheço um monte de gente que fala francês. Aham. Agora fala para mim quantos desses têm habilidade para ensinar criança. Por que eu tô te falando isso? Porque eu tenho uma empresa que eu conheço e que me pediu ajuda para contratar professoras de francês para público infantil. E precisavam de 3 professores. E não acharam. Então, assim, adianta eu abrir um monte de vaga? Cuidado. A vaga que você está abrindo, ela é permanente ou temporária? Quando eu contrato, por exemplo, para controlar, para ser uma assessora de eventos, as minhas assessoras de eventos, elas têm contratação temporária, porque eu não fico pagando o tempo inteiro, porque eu não faço eventos o tempo inteiro. Mas a Leide na minha empresa tem, então ajusta isso para você definir. Leide, vaga temporária, eu também faço uma descrição, um processo seletivo? Claro que sim. Tudo tem que cuidar para entrar dentro da sua casa. Então, você precisa fazer um bom processo seletivo. E qual é o orçamento para o cargo, tá? Às vezes, a gente também fala assim, ah, Leide, eu não tenho condições de pagar alto. Nem todo mundo está necessitado, assim, ou como que eu posso dizer? Nem todo mundo se apega somente à questão financeira, salarial, tá? Porque, olha, às vezes as pessoas vão querer trabalhar na sua empresa pela oportunidade de aprendizado, ou pelos benefícios que você oferece para elas, ou pela oportunidade de ganho de comissão, entendeu? Então, assim, eu já fui contratada para trabalhar num negócio que não era vantajoso financeiramente no valor fixo, mas as comissões eram muito altas. Então, eu estava lá com uma visão bastante, assim, bastante comercial, sabe? Eu queria. Eu estava muito ambiciosa porque eu tinha a visão de querer fazer algo com o processo de comissão. Então, assim, cuide para desenhar isso com clareza. Quais são os benefícios que você oferece? Leide, acesso a isso. Eu, por exemplo, agora eu estava na minha dermato e ela falou assim: Leide, a minha atendente já fez 6 preenchimentos no rosto. Cada preenchimento custa uns 2 mil reais. E ela já fez 6. É vantajoso para aquela atendente estar fazendo os procedimentos estéticos, estar ficando bonita, e ela não teria esse dinheiro para pagar. Então, para ela tá ótimo, entendeu? Ela entende isso como um benefício. Aí é uma outra questão que a gente vai falar daqui a pouco. O que é benefício para mim pode não ser para Dani. Por exemplo, a atendente da minha dermato, ela não tem filhos, ela é solteira, ela vive ainda com os pais.
para ela é um grande benefício ter alguém que ajude a cuidar da beleza dela, faça botox, preenchimento, limpeza de pele, deixa ela bonita, para ela é uma vantagem. Vou dar um exemplo agora se fosse para Dani, né, Dani? Tipo assim, ai, Dani, eu vou te dar um monte de preenchimento. E você fala, minha filha, eu tenho 3 crianças para sustentar, eu tenho uma casa, eu tenho 4 crianças para sustentar, eu tenho um monte de coisa para fazer. O preenchimento é a última coisa que está na minha lista de itens que eu falo, poxa, eu tenho interesse de fazer. Então, assim, você, na hora do recrutamento, você precisa, inclusive, verificar se o benefício é compatível com o público que você está recrutando. Se você vai recrutar pessoas que precisam, que têm, às vezes, uma estrutura familiar grande, não é vantajoso você entregar, eu te empresto uma moto. Não é vantajoso, ela tem um monte de filho, não vai botar todas as crianças na moto. Entendi isso. Preciso que você comece a pensar de forma mais estratégica nos processos seletivos. O que deve ter no anúncio da sua vaga? Às vezes você manda assim, Leide, mas isso todo mundo sabe. Sabe mesmo? Como que se anuncia uma vaga de auxiliar? Contrata-se auxiliar para trabalhar comigo de hora tal a tal e esse é o salário. Aí você fala assim, nossa, mas ninguém está interessado. Nossa, mas eu não estou conseguindo achar pessoas boas. Olha o mínimo que você devia colocar. As responsabilidades do cargo. Ai, Leide, eu tenho que colocar descrição? Não, as responsabilidades principais. Um resumo, tá? Os requisitos para o cargo. Às vezes, ai, Leide, só tá vindo gente desqualificada. Você falou qual era a qualificação? Você colocou lá que era desejável ensino médio, desejável curso de enfermagem, desejável experiência em alguma coisa. Você colocou? Não. Então, como que a pessoa vai saber? Ela é desqualificada porque você não filtrou. Quais são os requisitos? Quais são os benefícios? Qual é o horário? A localização do trabalho? Essas informações precisam estar claras desde o anúncio. Leide, e onde eu divulgo uma vaga? Se você fosse uma multinacional, eu falaria: olha, a gente pode contratar agências, LinkedIn, Cato e várias outras dessas. Nós, como empresas pequenas, que é o objetivo aqui do Impulso, que a gente profissionalize em pequenas e médias empresas, o que a gente pode fazer? Redes sociais, agências de seleção, grupos universitários e profissionalizantes. Então, ó, ai, Leide, como que faz isso? Como que funciona? Entra em contato com a secretaria do curso. Esses dias eu estava com um cliente que tinha um escritório de advocacia e a gente precisava contratar um estagiário. Aí ele falou, Leide, onde que eu vou? Eu falei assim, a gente vai ligar lá na secretaria do curso e vai pedir para a secretaria do curso mandar um e-mail divulgando que nós temos essa vaga, ou pedir para colocar no mural da universidade. Rapidinho a gente preencheu com bons candidatos, sabe? Então aqui, Leide, mas eu quero uma vaga de alguém que tenha formação de marketing. Existe algum curso de marketing na sua cidade? Tem. Então, que tal você ligar para a pessoa que é o professor ou formador lá desse curso e pedir para ele divulgar uma vaga de contratação? Para ele é super interessante, porque ele vai mostrar que, olha, nós temos os melhores profissionais e as empresas estão buscando os nossos profissionais capacitados pela nossa empresa aqui no mercado. Para ele é uma visibilidade muito boa. E para você também já está contratando alguém que tem um mínimo de noção de uma empresa que você valida, de uma empresa que você conhece, tá? Grupos universitários, grupos profissionalizantes, grupos de WhatsApp, plataformas online. Leide, para todas as vagas eu divulgo em todos os lugares? Claro que não. Então, para cada vaga, você analisa estrategicamente qual seria o melhor local, o melhor público, e aí sim você gasta o seu cartucho de informação, tá? Aqui, o que a gente pode passar? Leide, recrutei, estou com um monte de currículo, o que eu faço com isso? Antes aqui, eu vou entrar nesse ponto com vocês. Recrutei, estou com um monte de currículo, o que eu faço? Esse é o processo que a gente chama de triagem. Você coloca todos os currículos e você pega o peso dos requisitos. Por exemplo, Leide, é inegociável para nós ter ensino médio. É inegociável para nós estar cursando uma faculdade. Se é inegociável, por onde você começa? Triando os currículos que tem e aqueles que não têm. Então você começa a separar todos aqueles que têm aquilo que é inegociável para você. Aí você separou, já eliminou vários outros que não tem. Daqueles que sobraram, você vai classificar segundo a ordem de afinidade. Leide, esse daqui ele tem, além do curso, ele tem um curso extra que eu gostei. E aí você classifica por ordem de afinidade e começa a fazer o contato com esses candidatos para agendar as entrevistas, tá ok? Então, assim, ó, anunciei a vaga, defini o cargo,
desenhei o cargo, fiz o processo de recrutamento. O que é recrutar? Divulgar, procurar as pessoas nos lugares certos. Então, divulguei nos lugares certos, atraí vários currículos. E aí, o que eu faço com essa informação agora? Faço a triagem. Então, a gente já está numa trilha, sabe? Numa linha de desenvolvimento. A gente já chegou agora na triagem. O que eu recomendo para você, independente do tamanho da sua empresa? Tenha um e-mail para as pessoas mandarem currículo. Por quê, Leide? Porque um dia você vai ficar, ai, fulano de tal, eu tinha recebido um currículo tão bom no WhatsApp, e aí eu não sei, perdi o WhatsApp, perdi o contato da pessoa, perdi informação. Deixa isso no seu banco de talentos, sabe? Para de trabalhar como uma amadora o tempo inteiro. Custa quanto para você ter um currículo? Um e-mail? Nada. Você pode colocar lá, currículo é privilégio do Van, contato privilégio do Van, contato Camila Faria. E você pode, a partir disso, ter informações de uma forma mais estruturada sobre as pessoas que querem trabalhar com você, tá? Então, sugiro que você crie um banco de talentos ali no seu e-mail. Na hora de divulgar a vaga também facilita, tá? Porque as pessoas sabem para onde direcionar a informação. Pronto. Fizemos isso, Leide. Agora, qual é o próximo passo que eu preciso fazer para que eu garanta as melhores pessoas na minha empresa? A parte de entrevistas. Como que funciona uma entrevista, né? Para a maioria das pessoas que não tem formação na área de RH, é assim, olha, já chega a pessoa aqui na frente e já começa assim, olha, eu quero alguém que seja comprometido, eu quero alguém para trabalhar comigo, né, Andréia? Eu quero alguém que não chega atrasado, eu quero alguém que faça isso e isso. Você está disposta? Tô. Então, bora ver. Eu vou deixar você aqui trabalhando hoje, vamos ver como que vai ser. Isso é uma entrevista? Não. Isso é uma quase assim, ó, faca na bota. Bota a pessoa na parede e faz. Isso não garante nada. Porque na hora da pressão, a pessoa vai ceder a qualquer necessidade sua. Então, você não vai ter perguntas estratégicas, você não vai conseguir tirar informações necessárias sobre ela, você não vai conseguir validar aquilo que você tinha de dúvida ou aquilo até mesmo que você tinha de certeza quando você viu o currículo. Nada disso. Por que também, Leide? Porque nos primeiros dias, o funcionário ele tem duas características muito fortes, tá? A primeira é a insegurança. Então, às vezes, até uma pessoa que é muito despojada, muito intensa, muito atenta, nos primeiros dias ela pode estar amedrontada no seu negócio. Então, ela não vai ser o máximo dela porque ela está com medo, está insegura, ponto. E o outro, Leite, qual que é a outra característica? Todo mundo é bom no começo. Ninguém tem defeito, ninguém fala mal, ninguém chega atrasado. Não tem. Você só vai saber isso depois. Então, assim, o que adiantou? Você tinha uma pessoa insegura e perfeita, né? E aí? Você não fez um bom processo seletivo. Então, assim, primeira coisa, a entrevista é para você ouvir o candidato, validar as informações do candidato e não para você botar pressão no candidato e falar assim, pronto, quer é aqui e é desse jeito. Chega disso, tá? Vamos profissionalizar o nosso processo seletivo e o processo de entrevista. Que tipos de perguntas a gente faz no processo de entrevista? Perguntas técnicas que validem as habilidades técnicas específicas para o cargo, perguntas comportamentais, eu vou ensinar isso para vocês. Aqui ele usa uma técnica chamada STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado, e tem uma outra ainda mais simples que a gente chama de CAR, que é contexto, ação e resultado. Vou explicar para vocês as duas, tá? A gente faz também perguntas situacionais. Esse modelo aqui, ele existe, eu estou ensinando que ele existe, mas eu praticamente não gosto de usar. O que é isso, Leide? Perguntas situacionais. Se você estivesse num avião e ele fosse cair, quem salvaria? O se não existe. Eu quero saber assim, ó, quando você esteve numa situação de risco na empresa, o que foi que você fez para se salvar? Eu quero saber uma situação que já aconteceu. Por que, Leide? Porque na parte do comportamento humano, quando eu fiz um MBA nessa área, então a gente fala assim, comportamento passado prediz comportamento futuro. Então, é um instinto, uma característica que está relacionada, às vezes, à questão instintiva, ao comportamento, que é uma habilidade já repetida, ela tende a se repetir no futuro. Então, assim, eu não gosto de fazer perguntas situacionais, eu gosto de fazer um modelo de avaliação por competências e perguntas comportamentais. Eu vou ensinar isso também. E perguntas unipessoais para verificar o alinhamento da pessoa com os valores da empresa.
A gente falou de valores na aula sobre impulso estratégico, mas o que que a gente precisa validar aqui, tá? Lembra que eu falei, acho que na aula, que a gente falava assim: olha, gente, tem gente que é super good vibes, que gosta dessa liberdade, que não sei o quê, que gosta de um estilo mais alternativo e tal. Ela teria afinidade com o meu estilo rígido, engessado, organizado e sistemático? Não. Lady é porque ela é uma pessoa ruim? Não, ela não tem afinidade com os valores da minha empresa. Ela não vai se sentir bem e eu também não vou me sentir bem. Entendeu? Então também é importante que quando a gente já tiver desenhado os nossos valores bem estruturadinho, e é claro que eu sei que você que é aluno aqui do Impulso já fez isso, né? Já deixou perfeito ali os seus valores. Quando você fizer isso, é claro que eu espero que você saiba quais são os valores que você tem que checar com os seus candidatos também, tá bom? E agora vamos lá para o processo de entrevista, agora que a gente já falou sobre os tipos de perguntas, tá? Quando eu falo de perguntas comportamentais, eu vou falar agora sobre cada um dos tipos de perguntas, tá? Perguntas técnicas, o que que eu faço? Vou falar de cargos de base, tá? Quando eu contratava, por exemplo, para a empresa nacional de varejo, varejo de moda, o que que eu precisava? Que a pessoa soubesse escrever e somar. A gente falava que era desejável ensino médio completo. Mas tem cidades, e aí posso abrir isso para vocês. Por exemplo, eu tinha cidades que eu contratava que era Codó, no Maranhão. Lei de Codó, o povo não tem ensino superior? Tem, mas é porque, às vezes, para o cargo que a gente tinha, para o valor que a gente oferecia, a gente não encontrava, às vezes, candidatos com muitas qualificações técnicas. E o que que eu fazia? Eu mandava um papel e pedia para ele escrever uma redação de um parágrafo e mandava um papel com algumas continhas para ele fazer. Porque aí eu ia saber se ele ia explicar o preço para o meu cliente. Se ele ia conseguir explicar R$ 29,90 mais R$ 39,90, quanto que dava. Entendeu? Para dar segurança no atendimento dele. Para mim, isso era importante? Era, porque a pessoa ia trabalhar com o cliente, com atendimento e com vendas. E por que a redação, Leide? Porque eu preciso saber se ela sabe falar, escrever, minimamente organizada, assim, se ela tem um mínimo de noção alfabetizada para ela poder transmitir uma mensagem para o meu cliente. Olá, dirija-se à fila para o pagamento. Olá, dirija-se ao caixa para o pagamento. Seja bem-vindo à nossa loja. É isso, entendeu? Como que eu sei validar isso? Se você não tem a pessoa na sua frente, você não tinha o currículo dela, às vezes a gente tinha um papel que alguém indicou. Eu pedia para ela escrever uma redação e pedia para ela fazer um testezinho para mim. Então, assim, às vezes você pode resolver problemas do seu negócio com questões muito simples. Outra coisa, Leide, mas quando era um cargo de líder, aí eu fazia uma videochamada. Porque aí eu precisava saber um pouco da postura, porque ela ia inspirar a minha base. Então eu precisava saber da postura, da dicção, o mínimo de ordem visual que ela tinha para que ela entrasse, trabalhasse dentro da nossa empresa, noções de higiene. Isso tudo é questão simples. Leite, isso é óbvio? Não, não é óbvio. Não é óbvio. E a gente tem que parar de pressupor que todo mundo sabe aquilo que a gente sabe. As pessoas, para entrar na minha casa, eu preciso me garantir em todos os detalhes. E aqui no trabalho também, na minha empresa, eu também preciso garantir todos os detalhes, tá bom? Então, cargos de base. Você pode fazer uma entrevista, você pode mandar para fazer uma redaçãozinha. Leide, que tipo de redação que você falava? Eu fazia assim, faça uma redação contando quem é você. Já ficava pronto. Modelo de redação, quem sou eu? Aí eu mandava imprimir a folha e falava, entrega aí para o candidato. Aí ele fazia uma redação, quem sou eu? Já tive que contratar para cargos que não são cargos de base, são cargos de nível de alta gestão. E aí, olha o que aconteceu comigo. Então, assim, eu estou mostrando para vocês perguntas técnicas de base e agora eu vou mostrar para alta gestão. O dia que você for contratar um diretor para sua empresa, um gerente para sua empresa, acontecia muito assim. O gerente chegava para mim e falava assim: olha, eu quero esse cargo, eu tenho experiência nisso, eu já tenho isso. E ele estava com a bola toda cheia. E a nossa empresa tinha relação com 3 mercados: o mercado nacional, o mercado americano e o mercado chinês. Então, quando eu procurava algumas áreas de gerente, eu queria que esse gerente soubesse falar português, claro, inglês e mandarim.
E aí ele falava assim: não, eu domino isso, eu domino, eu sei, eu tenho inglês fluente. Eu falava assim: tudo bem. Então, a partir de agora, faremos a nossa entrevista em inglês. E aí eu mudava o idioma e começava a falar com ele. Minha filha. E olha que eu nem era, mas eu já tinha estudado um pouco das perguntas que eu tinha que fazer no processo seletivo. Minha filha, tinha gente que se tremia inteiro. Essa era a hora que eu validava o quê? Questões técnicas do cargo. Entendeu? Eu estava ali para desmoralizar o candidato? Não, eu estava ali para me certificar que eu estava garantindo a melhor pessoa para entrar dentro da minha casa, dentro da minha empresa, tá? Então, você precisa saber tecnicamente o que você quer do seu candidato. Tem uma outra cliente minha que a gente trabalha com modelo de software lá, e aí tem um negócio chamado linguagens da programação. E essa pessoa precisa saber dessas linguagens. Então, quando ela vai fazer processo seletivo, ela pede para a pessoa falar um pouco sobre essa linguagem de programação, criar algum código, apresentar uma referência disso, para que ela garanta que a pessoa que ele está contratando domina aquele tipo de linguagem que é necessário para a empresa. Tá bom? Pronto, isso sobre perguntas técnicas. Leide, agora explica sobre perguntas. Como que é? A próxima? Perguntas. Não é situacionais, comportamentais. Perguntas comportamentais. Você precisa saber fazer a pergunta e você precisa saber ler a resposta. Como que funciona isso? Competências, perguntas comportamentais ou avaliação de competências, a gente está avaliando, primeiro, comportamento e também habilidades comportamentais. Tem coisas diferentes, tá? Mas eu vou explicar como se fosse um para facilitar, porque na prática, para nós na gestão, não faz diferença. Faz diferença lá para o povo do MBA, faz para o povo do RH, aquele povo crica. Para nós, na prática, não faz diferença nenhuma. Eu quero saber se a pessoa tem disciplina. Como que eu investigo isso? Como que eu faço uma pergunta para saber se a pessoa é disciplinada? Você é disciplinada? Ela fala assim, sou. E aí? Não tem. Aí você vai falar assim, me conta alguma situação na sua vida em que você teve que ter muita disciplina para alcançar um resultado. Leide, uma vez eu tive que. Você já começou a ver que ela não sabe que ela tem disciplina, ela tá tentando resgatar onde ela tem disciplina. Mas vamos lá. Uma vez, Leide, eu tive que ter muita disciplina para eu passar num concurso. Ponto. Aqui você já tem noção que passar em concurso exige mesmo disciplina. Ela colocou a disciplina dentro de um contexto que tem alta complexidade. Então, ela subiu o nível da competência para você. Então, ela não é uma pessoa que tem disciplina no sentido de despertador e acordar cedo. É estudar 3, 4, 5, 10 horas para concurso. Mas eu posso pressupor que ela estudava 10 horas? Não, eu tenho que perguntar. Então, assim, nossa, que interessante essa parte de concurso. E como foi para você estabelecer as disciplinas? O que você fez para conseguir passar no concurso? Leide, foi o seguinte, primeira coisa que eu fiz foi um cronograma. Depois de fazer o cronograma, né, primeiro eu defini o concurso, eu vi o edital, aí eu defini o meu cronograma de estudo das disciplinas que eu não tinha conhecimento, e aí eu organizava toda a minha rotina para fazer tudo o que eu precisava de manhã, e à tarde eu entrava no meu escritório, no meu quarto, e estudava da 1 até as 8 horas da noite, todos os dias, e só saía às 8 para jantar. Tá, e quanto tempo você conseguiu fazer isso? Porque eu quero que vocês comecem a perceber o quanto eu estou aprofundando na disciplina, entendendo o quanto ela é consistente nisso. Quanto tempo que você teve que fazer isso? Eu fiz isso, Leide, por acho que 2 semanas. Claro que ela não ia passar no concurso com 2 semanas estudando, né, gente? Então não é, não, Leide, eu cheguei a fazer isso assim por uns 8 meses. Mas aí eu fiz uma análise se era aquilo mesmo que eu queria para minha vida ou não. E aí eu entendi que, embora eu já estivesse estudando, não era a área que eu queria seguir. Aí eu mudei. É diferente. Você começa a ter dados sensíveis, informações concretas para você mitigar o risco de contratar uma pessoa indisciplinada, se disciplina é importante para o cargo. Leide, para todo cargo é importante disciplina? Não. Não. Você tem que definir quais são as competências necessárias. Leide, quais são outros tipos de competências que eu posso exigir de uma pessoa? Relacionamento interpessoal, inteligência emocional, resiliência, porque, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar em call center de banco, ela
que ter muita resiliência, muita resiliência, muita. Se você não investigar isso no processo seletivo, você vai desenvolver um problema de saúde nessa pessoa. E aí você vai ter que pagar. Então tem que cuidar de detalhes, tá? Então, assim, resiliência. Outra competência, de comunicação verbal e escrita. Você vai botar alguém para escrever no WhatsApp, você não sabe o nível de competência da pessoa, você não sabe se ela fala português mesmo. Às vezes ela fala outro idioma da cidade dela. Então você tem que saber. Então, todas as competências precisam ser mapeadas. Onde que eu vou saber isso? Descrição de cargo. Tudo que a gente usa no processo seletivo vai estar com base na descrição do cargo que você fez. Falei sobre perguntas técnicas, falei sobre perguntas comportamentais. Só para fechar esse assunto, vocês vão ver lá um modelo de análise de resposta. O que é isso? Você nunca faz perguntas fechadas. Você é disciplinada? Você tem resiliência? Você tem inteligência emocional? Ai, minha filha, você está pedindo para ser enganada quando você faz uma pergunta dessa. O que você tem que perguntar? Me apresente um contexto em que você teve que ter muita resiliência para suportar uma situação difícil no seu trabalho. Eu tenho. De uma vez eu bati num colega de trabalho. Eu bati nele. Eu não tive resiliência. Eu já vou contar. Ó, me conta uma vez que você não teve resiliência. Eu vou contar essa. Eu bati num colega de trabalho. Porque ele mexeu na minha gaveta, eu tava estressada, eu sentei a mão nele. Louca, entendeu? Mas assim, você começa a perceber que a pessoa tem que contar as coisas, mas se você fizer as perguntas certas, ela vai responder. O que eu quero que você perceba aqui, que esse tipo de aula que a gente está tendo agora, você vai usar para a vida inteira. Você vai se tornar muito mais estratégica nas perguntas, até para o seu cliente. Quando eu vou fazer uma negociação, eu uso a inteligência das competências. Quando eu vou fazer um processo de persuasão, eu uso a inteligência das competências. Eu uso a minha habilidade de fazer perguntas estratégicas. Não são perguntas de sim ou não. São perguntas que fazem a pessoa me contar o contexto dela. E aí, Leide, como que você faz para avaliar se a pessoa está respondendo do jeito que precisa para você ter dados? Eu verifico se ela me deu contexto, ação e resultado, que é o CAR. Lá na apostila eu coloquei duas ferramentas, porque hoje no mercado ensinam as duas, tá? Nas teorias. STAR e CAR. O CAR é a que eu gosto de analisar. Qual era o contexto que eu bati num colaborador no trabalho? Qual foi a ação? E qual foi o resultado que isso me deu? Você tem que perguntar. Leide, mas só para eu entender, o que foi que aconteceu que você teve que bater no colaborador lá? O que aconteceu? Qual foi o contexto? Meu Deus! E aí, gente, cuidado. O entrevistador, ele precisa ser a pessoa mais cara de paisagem e ao mesmo tempo empática, tá? Ele precisa ter cara de paisagem porque já teve vezes de eu estar fazendo entrevista e a pessoa me contar que ela trabalhava com um cara, ele chamou o outro de corno e o outro foi lá e deu uma peixada, sei lá, tacou uma peixeira nas costas dele. Na hora você acha que eu posso falar, meu Deus, sério? Nossa, e fala mais sobre isso, por favor. Minha filha, eu tô aqui me corroendo para saber a história, mas você não pode ser curiosa demais, você não pode perder o foco de entrevistar segundo o cargo, você não pode ser a pessoa muito expressiva que vai mostrar, nossa, mas você teve coragem de fazer uma coisa dessa, porque a hora que o candidato se sentir intimidado pela sua postura, ele vai parar de contar a verdade para você, e você também tem que ter a pessoa com bom senso, ou seja, ah, entendi. Fala mais. Explica como que era o contexto disso, só para que eu entenda. E aquela cara que a pessoa não sabe, você tá rindo? Você tá nervosa? Mona Lisa, entendeu? Essa é a cara aqui, poker face, a gente fala, para você poder fazer o processo seletivo, tá? Empática o suficiente para a pessoa se sentir à vontade de contar as coisas para você, mas profissional o suficiente para que a pessoa entenda que você está ali a serviço de uma empresa e não como repórter de fofoca. Pronto. Além disso, Leide, perguntas, que tipo de perguntas? Perguntas dos valores, a gente já falou, afinidade da pessoa com os valores da empresa. Ah, na minha empresa é muito importante sustentabilidade. Como que eu faço para perguntar se a pessoa tem questão de sustentabilidade? Deixa eu perguntar uma coisa aleatória, até para eu saber assim como que é um pouquinho da sua rotina. Na sua casa, como que é a questão da gestão das coisas, dos materiais da sua casa? Ah, eu faço a gestão dos materiais. E lixo? Você separa lixo orgânico, Deus me livre desse negócio, dá trabalho demais. Se a sua empresa tem como valor sustentabilidade, se para vocês é importante separar todas as coisas, se para você não pode jogar um papel de
se isso é importante para o seu negócio, isso é um valor do seu negócio, e ela falou isso, ela não tem afinidade com esse tema. Eu não sou a pessoa que separa. Se a sua empresa tem um valor de sustentabilidade, eu não tenho. Leite, mas quer dizer que você não ama a natureza? Não, gente, para de fazer pressupões, para de fazer essas coisas. Analisa o óbvio. O que eu estou dizendo que eu não faço na sua empresa é importante que faça? Então eu não sou um bom candidato para você. Analisa o óbvio, entendeu? Então, olhe isso para validar os valores. Pronto. O que mais que a gente tem que falar sobre esse tema ainda? Avaliações. Então, a gente já falou sobre entrevista, avaliação. Na hora de avaliar os candidatos, o que eu vou fazer? Sistema de comparação. A Andréia apresenta essas características, a Andréia apresenta essas outras, considerando o peso de cada uma das questões para o cargo. Quais são as questões mais importantes para o resultado? Essa é uma hora que você tem que pensar assim, ó. Quando você desenhou o cargo, você pensou nas habilidades que levariam aquele cargo a te entregar X resultado. Se a Andrea tem 1% das habilidades e a Ana tem 100%, 80% das habilidades, qual pessoa tende a entregar resultados mais rápidos para mim? A Andrea com 1% ou a Ana com 80%? A Ana com 80%. Quem eu contrato? Mas eu gostei tanto da Andrea. Problema seu, então. Você contrata a Andrea, mas a Andrea vai demorar muito mais tempo para te entregar o resultado. Quando a gente fala de seleção de pessoas, a gente tem que pensar assim, ó. O cargo que eu desenhei é um quadrado, ok? Imagina aí um quadrado verde. O cargo é um quadradinho, redondinho, os cantinhos, tudo que tem no quadrado é tudo que eu precisava para a pessoa preencher o meu cargo. Quando eu vou fazer processo seletivo, eu vou pegar os candidatos e eu vou pensar eles como formas geométricas. Eu vou ter um candidato que vai ser um losango, um candidato que vai ser um hexágono, outro que vai ser um triângulo, outro que vai ser uma bola, outro que vai ser um. Cada um vai ser. Você vai ter que olhar qual deles tem maior afinidade, qual deles encaixa melhor no quadradinho que você tem. Sabendo que aquilo que não encaixa é responsabilidade sua desenvolver. É aqui que a gente define, inclusive, o que é que a gente precisa fazer para desenvolver. Quais são as habilidades que eu tenho que treinar na minha empresa? Eu vou te perguntar. Quais são os gaps que os seus candidatos têm em relação aos cargos deles? A maioria dos gestores não sabem. Por quê, Leide? Porque eles nem desenharam o cargo, porque contrataram por afinidade ou por necessidade, porque não sabe quais são as deficiências de cada pessoa em relação ao que era esperado ao cargo e por isso não sabem o que treinar. Aí elas contratam um treinamento aleatório e eu vivo falando isso, né, com as minhas clientes, eu falo, ó, me manda o que você quer para eu saber se é treinamento que você precisa. Essa semana eu tive 3 pedidos de treinamento, 3, tá? Uma empresa aqui de Cuiabá, uma empresa de Cáceres e uma empresa do interior de Sinop. Eu falei assim, eu só vou te treinar se você me enviar o que você espera do treinamento. Porque de repente a pessoa precisa de uma reunião. De repente a pessoa precisa de alguém para desenhar processo. E ela acha que é treinamento que vai mudar a vida do funcionário dela. Treinamento não é mágico. Então, o treinamento, ele entra quando, Leide? Quando você mapeou os gaps, quando você identificou as necessidades e você sabe que aquilo ali é uma questão técnica ou comportamental e você tem alguém que saiba resolver aquilo com o seu funcionário. É só assim que a gente contrata treinamento, tá bom? Então tá. Avançando ainda no tema. Eu desenhei o cargo, é um quadrado, e eu contratei a Ana, que apresentou um círculo com maior aderência ao cargo. Mas lembra que ficou faltando os cantinhos? Se é um quadrado ali, o círculo ficou faltando aqueles cantinhos. Esses cantinhos precisam ser mapeados, porque eles serão o nosso objeto de desenvolvimento. Nem tudo que falta a gente vai treinar. Algumas coisas a gente vai alinhar com feedback, algumas coisas a gente vai alinhar com direcionamento de mudanças, outras a gente vai alinhar com treinamento. Nesse escopo, nessa etapa, eu vou adiantar uma parte que vai vir na próxima aula, que é a aula do impulso de liberdade. Essa parte aqui, quando a gente tem os gaps mapeados, eu preciso que você divida em 2 responsabilidades. Leide, tá ficando complicado, respira. A gente vai falar o seguinte: quando eu mapeei todos os cargos da minha empresa e toda a base da minha empresa. Andréia, você tá maldosa tomando vinho na minha frente, né? Eu tô aqui só na água. Isso é maldade.
Quando eu mapeei todos os cargos na minha empresa, identifiquei todos os gaps dos funcionários, aí o que que você vai fazer? Você vai verificar assim, olha, tô vendo aqui. Quando eu contratei a Andrea, eu vi que a Andrea tinha baixa inteligência emocional. Aí eu fui contratar a Ana, menina, você acredita que a Ana também tem a mesma dificuldade? Baixa inteligência emocional. Aí a Andressa também tem a mesma coisa. Tô vendo que 3 funcionárias têm baixa competência de inteligência emocional. Qual é o treinamento que você tem que contratar? De atendimento ao cliente? De vestimenta? De postura profissional? Não, de inteligência emocional. Ai, Leide, mas sabe por que eu vou contratar treinamento de postura? Porque a Andrea, ela não tem postura. E aí ela tem baixa inteligência e não tem postura. Essa é a hora de você identificar o seguinte: quando eu crio um programa de treinamento, quando eu analiso os gaps coletivos, ou seja, as deficiências que o grupo inteiro da minha empresa tem, e aquilo que é comum em todos, ou em comum na maioria, vai para um plano de desenvolvimento coletivo. Aquilo que é problema individual vai para o plano de desenvolvimento individual. Entendeu? Eu não vou botar todo mundo numa sala para falar de português porque eu tenho um funcionário que não sabe falar português. Eu não vou colocar todo mundo numa sala para falar sobre inteligência emocional quando eu só tenho um funcionário que surta. Os outros estão todos de boa. Então, você vai identificar quais são os gaps coletivos, esses vão para um programa que a gente fala de plano de desenvolvimento coletivo, que é o seu programa de treinamento, e aquilo que for individual vai para o plano de desenvolvimento individual. Leide, em qual desses a empresa tem responsabilidade? A empresa tem responsabilidade de desenvolver um plano de desenvolvimento coletivo. O individual é a responsabilidade do colaborador de buscar alternativas para o seu crescimento profissional. O interesse é sempre mútuo, entendeu? Então, assim, essa parte é a parte que você alinha no feedback e fala, Leide, olha, uma das coisas que eu gostaria que você desenvolvesse é a questão da sua comunicação. Eu queria que você falasse de forma mais compassada. Porque parece que você está sempre correndo. Você fala com muita velocidade. E isso daqui eu já percebi há muito tempo. Isso impacta na equipe, não sei o quê. E você hoje se dispõe a desenvolver essa habilidade para entregar o melhor resultado na empresa? Sim. O que que você vai fazer para isso? Eu vou me policiar e eu vou fazer um curso de oratória para que eu aprenda a controlar e dirigir e falar melhor e pronunciar melhor as palavras. Então tá bom. Quando você vai fazer? Com quem você vai fazer? Quanto tempo a gente pode conversar sobre o resultado disso novamente? É assim que funciona feedback e plano de desenvolvimento individual. Não é aquele negócio, eu vou fazer um curso de oratória. Quando? Quando der. Então tá bom, ótimo. Não é assim. Não é assim, tá? Mas vamos continuar, porque esse é um tema da próxima aula, mas eu só tive que explicar para vocês onde entra a responsabilidade da empresa no desenvolvimento e onde é a responsabilidade do colaborador pelo próprio desenvolvimento, tá? Falamos de avaliação, vamos para o próximo. Leide, tudo certo. Fiz a seleção, contratei, identifiquei os gaps, mapeei, tenho a candidata perfeita, quero ela na minha empresa. O que eu faço agora? Agora você vai inserir a sua candidata ou o seu candidato num processo que a gente chama de integração. Ou, hoje em dia, as pessoas estão na moda de falar as coisas em inglês, é onboarding. Então, você fala assim, vamos fazer o onboarding? Então, tá bom, é isso aqui, integração. Tem integração de colaboradores, tem integração de clientes, tem onboarding de colaboradores, tem onboarding de clientes, tá? Como que funciona a integração e por que a gente tem que fazer isso? Um funcionário, ele não volta. Um processo de contratação é muito caro. Por que, Leite? Porque eu pego um funcionário para procurar gente no mercado, todas essas horas de triagem, recrutamento, entrevista e não sei o quê, não tem ninguém trazendo dinheiro para a empresa. Só tem custo. Custo, 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 custo. Leide, eu contratei a pessoa. E se a pessoa que eu apostei ainda fica 3 meses e vai embora? Custo, 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 custo. Leide, e se depois eu tenho que fazer outro processo seletivo para preencher essa vaga? Custo, 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 custo. Então, o que que a gente precisa fazer? Garantir que eu fiz um bom processo seletivo e garantir que esse colaborador vai ser bem integrado na empresa para diminuir o prazo dele de retorno.
Se a pessoa entra insegura, se ela não conhece a cultura da empresa, se ela não conhece o setor, se ela não sabe o que tem que fazer, se ela não tem uma descrição de cargo, se ela não tem um alinhamento de feedback, se ela não conseguiu integrar com os pares, quanto tempo ela vai demorar para ter resultado? Muito mais. Se eu consigo, na primeira semana, fazer ela integrar com os setores, entender a história da empresa, conhecer a cultura, se sentir bem acolhida, se eu preparo até um café da manhã para ela na empresa, eu diminuo o tempo daquele atrito, facilitando a adesão e a aderência daquele colaborador à minha companhia. Leide, eu preciso fazer isso ainda que eu tenha uma pequena empresa? Claro que sim. A sua empresa tem história? Tem. Tem uma história que você começou isso daí? Tem. Você gostaria que o seu colaborador defendesse a sua história? Sim, então ele precisa saber. A sua empresa tem missão, visão, assim, o que ela quer alcançar? Tem. Então, ela precisa saber? Precisa. A sua empresa tem relação de fornecedores, às vezes, o fulano de tal é meu amigo, ele é fulano, ele é ciclano, ele me atende, ele é esse horário, quando você precisar desse problema, você liga pro... Ele tem que saber? Tem. Então, você tem que fazer a integração com os pares, você tem que apresentar essa pessoa para o mercado, para todos os... Integração é isso. Ainda que você seja uma empresa pequena ou se você for uma empresa grande, tem que fazer o processo de integração. Ela tem que conhecer os seus produtos, os seus serviços e tudo que você faz. Como que funciona a integração na prática? Vocês vão ter aqui um checklist de integração e eu fiz, inclusive, um material, peguei aqui do programa, daí nem fiz, assim, vou mostrar para vocês, já estava pronto, só disponibilizei para vocês usarem, tá? Como vocês vão fazer o manual de integração dos colaboradores? Tá aqui. Vou começar o tema e daqui a pouco eu mostro os materiais. Eu devo fazer a integração? Bem, a integração bem-sucedida ajuda os novos funcionários a se adaptarem rapidamente à cultura da empresa e a se sentirem parte da equipe. Né? A gente tem aqui até um estudo que quando você tem uma integração eficaz, aumenta a retenção em até 82%. Como que funciona isso, Leide? Eu preciso primeiro criar um plano detalhado para o primeiro dia desse funcionário. Eu quero saber, eu tenho que saber o que eu tenho que falar. O que acontece com a maioria de nós? É a gente fala assim: essa semana eu queria que ela estivesse na aula, ela não está na aula, mas ela vai assistir, ela vai saber que eu estou falando dela. Uma mentorada minha falou assim: Leide, eu contratei a fulana, mas eu não tenho tempo para ensinar. Ai, menina, ela tá aqui, ó, coitadinha, tentando pegar as coisas no pulo, né? E eu falei, tem quantos meses que ela já tá aqui? Já tá quase 2 meses, mas olha, ela tá dando conta. Aham. Você sabe que você teve 2 meses de prejuízo porque você não fez o seu trabalho, né? Qual que era o seu trabalho? Criar um plano. Se você passasse 2 dias explicando passo a passo, esses 2 meses seriam 2 meses de lucro ao invés de 2 meses de sofrimento e prejuízo. Além disso, você colocou em risco, inclusive, a sua contratação. Porque um funcionário que não se sente ambientado, motivado, minimamente ordenado, ele também vai falar assim: olha, talvez eu sou incompetente para esse lugar, eu vou buscar outra opção ou um lugar que eu me sinta melhor e mais produtivo. Para que isso? Precisa passar por isso? Precisa viver isso? Não. Então, o que eu tenho que fazer antes, Leide? Um plano. Escreve. Leide, plano é muito difícil. Lista. Plano é uma lista. Escreve uma lista. Ela tem que saber o nome dos nossos clientes. Onde estão os nomes dos seus clientes? Numa planilha do Excel. Então, tá bom, manda ela ler a planilha do Excel. Ela precisa saber quais são os serviços que eu tenho. Onde está o seu serviço? No site. Então, manda ela ler o site. Ela precisa saber o horário e a chave para abrir a porta. Onde que está a chave? Quais são os horários? Escreve isso para ela. Você vai escrever, listar todas as coisas que ela precisa saber para ela desempenhar bem o trabalho dela. Fez isso, minha filha. Você minimiza tanto atrito e tanto problema e tão rápido que fica o processo de integração. Então, assim, cria um plano detalhado. Prepara um kit de boas-vindas. Leide, mas é muito caro. É caro você criar um bloco de notas personalizado da sua empresa? Por que eu falo de criar esse kit, tá, gente? Porque facilita para a pessoa, inclusive, anotar o que ela está aprendendo ali na empresa. E aí ela vai ter o bloquinho. Essa aqui é a senha. Esse aqui é o telefone do Joaquim. Se cair uma telha, eu tenho que ligar pro seu João. O seu João tá aqui, o número do seu João. Entendeu? Coisas que ela precisa aprender. Prepara um kit e realiza um tour pela empresa. É o mínimo. Mostra lá os departamentos, os setores. Leide, minha empresa é virtual. Então tá bom, mostra aí os arquivos do Drive, o que você tem. E se minha empresa é grande, o que você pode fazer? Se sua empresa é grande, você pode designar ainda um colaborador para ser o tutor dele. Na empresa que eu trabalhava, a gente montou, uma das empresas que eu trabalhei, a gente montou um programa disso. Foi eu que criei, que chamava Anjo.
E aí os anjos, eles tinham um bottom diferente no crachá, todo especial, porque eles eram pessoas que eram capacitadas para desenvolver, treinar e acompanhar novos colaboradores. Então, sempre que eles viam um novato, eles davam bom dia, boa tarde, chamava para almoçar o primeiro dia, mostrava os restaurantes perto dali, e aí eles tinham um prestígio diferente, eles tinham um dia de folga na empresa, eles tinham um monte de coisa de regalia, porque eles eram dispostos a ajudar e integrar os novos colaboradores. Tô dando isso porque um dia sua empresa vai ser grande e você vai poder implantar essa política também, tá? Como ter funcionários engajados? Bem, para você ter funcionários engajados, você precisa dar clareza do que ele faz, o que ele precisa fazer para que ele alcance aquilo que ele quer. As pessoas não se engajam na sua empresa somente porque você acha que é importante o que você faz. Elas se engajam porque aquilo também tem um benefício direto e específico para elas. Agora, você precisa aprender a atrelar os sonhos das pessoas aos objetivos do seu negócio. Por que você está aqui comigo hoje? Vou dar um exemplo aqui da Dani. A Dani, não é uma questão salarial. A Dani, eu quero que a Dani cresça com a minha empresa. Então, o que eu já falei para a Dani? Falei, Dani, agenda uma mentoria minha para você. Eu quero que mapear todas as estratégias que você tem com o seu negócio, todos os seus objetivos para te ajudar a alcançar todos eles. Qual que é o meu objetivo com isso? Primeiro, ajudar uma pessoa que eu gosto. Segundo, engajá-la dentro do meu negócio. Então ofereça oportunidades de treinamento, de desenvolvimento. Isso pode incluir workshop, treinamento interno, programas de mentoria. Promova uma mentalidade de aprendizado contínuo, incentivando os colaboradores a buscarem crescimento. Estabeleça um sistema de feedback, ou seja, feedback não é só quando as coisas dão errado, feedback é um direcionamento sobre como as coisas estão indo, bem, mal, mais ou menos. Então você pode criar isso daqui. Na próxima aula eu vou ensinar a técnica de feedback para vocês, como estruturar um feedback. E também forneça feedbacks e sejam sendo específicos, ou seja, as pessoas gostam de saber o que elas fizeram e que foi muito bem feito. Hoje, uma das empresas que me atendeu, eu precisei mandar um presente hoje para minha afilhada. Hoje é aniversário dela e de presente de aniversário ela pediu para fazer a primeira Eucaristia. Então ela já estava super preparada, ela já tinha feito catequese, só assim, não é porque ela ganhou Jesus de presente porque ela é aleatória e Deus deu. Não, isso não. Ela é uma menina que estava se preparando muito tempo já na catequese, e aí a mãe dela falava: "Não, filha, quando for ter a primeira Eucaristia, você vai entrar lá e não sei o quê". Ela sabia tudo, estava super preparada, os padres acompanham ela. E aí ela falou assim: "Ai, eu queria tanto receber Jesus no dia do meu aniversário". E aí o sacerdote que acompanha a família falou: "Não, ela está pronta para a primeira Eucaristia". E aí eu fui mandar um presente para ela. E na hora eu escolhi, falei assim, eu sei o temperamento da minha filhada, eu sei o que que toca ela. E eu falei assim, eu quero mandar flores, eu quero mandar chocolate e eu quero mandar um álbum, porque por ser melancólica, ela gosta de registro das coisas palpáveis, sensíveis, visuais, com memória e com sentido. Aí eu mandei para ela um álbum para ela registrar todas as memórias dela da primeira Eucaristia. E aí, o que que aconteceu? Eu agradeci a empresa pela sensibilidade deles em criar um presente personalizado para mim com essa, porque além de ser um aniversário, eu precisava mandar um bolo, eu precisava mandar flores, eu precisava achar um álbum, eu precisava trazer sentido pro melancólico. Eu não tinha tempo para escrever a cartinha. Aí o que que eu fiz? Eu mandei um áudio. Eu falei assim, ó, eu quero que você escreva no meu bilhete isso aqui. Maria Gabriela, nós, isso, escrevi a frase. Então, assim, foi tudo de um atendimento de excelência feito pelo WhatsApp em pouquíssimos minutos. Depois que eu vi o resultado, ou seja, a minha filhada sendo muito bem atendida e muito feliz com o presente, eu até fiz um videozinho, eu fui lá e mandei para a empresa. Eu falei, obrigada pela sensibilidade em entenderem, criarem um produto 100% personalizado para mim, para esse dia que era muito especial para mim. E também para a pessoa que eu mais amo, né? Que no caso era da minha filhada. E aí a funcionária agradeceu. Por que que eu quis te contar isso daqui? Porque quando a gente fala de pessoas engajadas, a gente também tem que mostrar os feedbacks claros do que a pessoa fez. E aí eu já mandei isso para a gestora dela. Eu conheço a gestora da empresa. E eu falei: olha aqui, ó, eu agradeço pelo atendimento que a sua equipe me prestou num dia muito especial em que eu estava aqui no olho do furacão e eu precisava dar um presente com muito significado para minha filhada. Os funcionários que eles sabem o que eles fizeram bem feito, eles sabem o que eles têm que fazer para repetir. Então, às vezes a gente está tão preocupado em corrigir o erro que a gente não se preocupa com a mesma intensidade de pontuar os elogios. E se a pessoa sabe o que ela fez bem, vai ser muito mais fácil dela reproduzir e fazer isso outras vezes, tá?
Ponto. Terminamos a parte de contratação, de parceiros, fornecedores, integração, processo seletivo. Mas agora eu vou mostrar para vocês, antes ainda de apresentar a última parte da nossa aula, a ferramenta que vocês vão usar, tá bom? Como eu disse, aqui na Mentoria Impulso, vocês vão ganhar um quadro do Notion. Notion é um aplicativo gratuito que você consegue utilizar tanto no computador quanto no seu celular e que pode funcionar como um bloco de notas, como um gestor de negócios, e a gente vai usar como um sistema de gestão empresarial. No nosso Notion, eu estou criando quadros importantes, como se fossem abas, tá? Quadros que você vai utilizar para a gestão da empresa, quadros de liderança, e agora eu vou apresentar o segundo quadro que a gente vai ter lá, que é o quadro de gestão de liderança. Vou mostrar aqui como que vai funcionar. Deixa eu só pegar a tela certa, porque às vezes eu compartilho o que não é. Aqui, agora vai dar certo. Uhum. Aqui. Tá? Para você ter acesso ao Notion, basta você clicar aqui no link da aula e duplicar. Bem aqui em cima, ó, no canto superior direito, você vai clicar aqui, ó, duplicar. Quando você duplicar, você vem aqui e coloca painel de gestão e o seu nome. Vou colocar aqui Andréia, entendeu? Ou o nome da sua empresa. Você coloca aqui o nome da sua empresa. Você duplica e depois personaliza, tá bom? Leide, o que eu inseri, gente? O que eu inseri aqui agora? Já tinha esse quadro na aula anterior, nós explicamos, e agora nós vamos falar sobre o quadro de recursos humanos, que está relacionado ao impulso social, que é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? No quadro de recursos humanos, quando você abrir o seu, vai ter tudo isso que eu estou mostrando, tá? Tem aqui uma aba, o que faz cada setor. Às vezes a gente fala assim, eu preciso de alguém de treinamento. Será que é treinamento mesmo? Então eu explico para vocês o que faz o setor de recrutamento e seleção, o que faz treinamento, o que faz gestão de desempenho, administração de pessoal, relações trabalhistas, comunicação interna, saúde e bem-estar, clima organizacional e gestão de sucessão. São todos os setores que tem no RH de uma grande empresa. Como eu quero que você cresça, eu preciso te ensinar o que vai acontecer e você preparar o caminho do seu negócio para chegar lá. Então, isso aqui é só para leitura, tá? Só para você conhecer. Dentro de recrutamento e seleção, que é o tema da nossa aula de hoje, você vai receber duas coisas. A primeira, aqui, ó, checklist de recrutamento e seleção. Gleide, eu vou contratar alguém. O que eu preciso fazer? Você abre isso aqui e vai clicando. Já identifiquei nesse. Já fiz. Leide, já fiz a descrição do cargo, também atualizei. Já fiz a definição do candidato ideal. Já fiz a aprovação do orçamento para o cargo. Sei quanto que eu vou poder pagar. Você vai dando cheque em cada uma das coisas. Assim, você sabe exatamente o que você já fez e o que precisa ser feito para o seu processo seletivo ser mais adequado para o seu negócio. Leide, o que mais que eu tenho? Roteiro de entrevista. Leide, isso é o básico que ninguém faz. Então, assim, você nunca mais vai amedrontar teu candidato. Você vai falar assim: olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Né? É um prazer te atender aqui hoje para a gente poder falar sobre a oportunidade que eu tenho para você. Eu sou fulana de tal, diretora da empresa tal. Estou muito feliz por você ter acreditado no nosso negócio e se candidatado para essa vaga. Hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões do cargo. Eu vou te apresentar a empresa, várias informações. Também quero saber, né, onde que você mora, o que você faz. Então, para que você fique à vontade, eu gostaria que você me contasse um pouquinho mais sobre você. Se você pegar esse áudio aqui e rever, eu fiz os 5 pontos que estavam ali e já comecei o primeiro da segunda etapa. Onde você mora, o que você faz. Entendeu? É simples, mas é um roteiro para que você não se perca na hora de fazer uma entrevista. Leide, quer dizer que eu tenho que falar um parágrafo sobre cada coisa? Não. Eu falei de uma forma muito rápida e consegui cumprir todos os pontos que estão aqui. E a mesma coisa você vai fazer com tudo isso aqui. Pronto. Isso aqui é um roteiro sugestivo. Não é que você tem que realizar. Isso daqui funciona e você pode utilizar. Mas sinta-se à vontade para adaptar e usar da melhor forma para você. Tá bom? Leide, depois que eu recrutei, o que eu tenho que fazer mesmo é aquele negócio chamado integração. Então, Leide, mas eu não sei como fazer a integração. Tá aqui também para você, um checklist. Apresentou a empresa? Apresentou o objetivo da empresa? Apresentou o fluxo de trabalho? Apresentou o orçamento? Apresentou as metas? Você só vai cumprir o passo a passo que está aqui, de maneira que você não vai ter nem que pensar no que fazer. É só realizar, tá? Para ficar bem fácil para vocês, porque como isso não é algo habitual, eu sei que às vezes você fala, Leide, mas eu errei numa parte. Vem aqui,
cumpra o checklist que você vai ver que vai ficar bem facinho. E aqui um outro negócio para vocês, que é o manual de integração institucional. Se você for hoje no aplicativo do Canva, por exemplo, e você digitar assim, integração, vai aparecer vários desse daqui. Eu peguei um deles e coloquei aqui como exemplo para você fazer o download e editar conforme a sua vontade. Eu escolhi, inclusive, tomei, né, o cuidado de escolher um modelo gratuito, porque caso você não tenha o Canva Pro, você ainda assim vai poder ter uma ferramenta de integração. O que eu quero que você veja? Isso daqui é o roteiro do que fazer. Você vai personalizar isso com a identidade da sua empresa, as cores da sua empresa e as informações da sua empresa. O roteiro é o mesmo. Primeira lâmina, sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes em ter você conosco nessa jornada. Nessa integração, nós vamos falar sobre, aí aqui o roteiro do que você vai falar. Qual é a missão da sua empresa? Qual é a visão da sua empresa? Quais são os valores da sua empresa? Qual é a história da sua empresa? Colaboradores que trabalham aqui em cada uma das áreas que ela precisa conhecer. E aí, o dia a dia de trabalho, você apresenta o local, a empresa, o setor, os departamentos. E aí apresenta os horários de trabalho, quais são os benefícios e os pagamentos, onde ela vai ter informações que ela precisa, ou plataforma, ou site que você usa, ou WhatsApp empresarial, tudo isso, o que você espera da pessoa, e fim. Obrigada pela sua participação, né? E desejamos um bom trabalho, isso aqui na empresa. Ponto. É difícil fazer uma integração? Não é, entendeu? Leide, mas eu não tenho funcionário, deixa isso pronto. O dia que você tiver, você não vai ter tempo para criar. Só deixa pronto. Inclusive porque isso daqui serve como base para você apresentar a sua empresa até para fornecedores e parceiros. Alguém um dia quer uma apresentação institucional. Ai, Leide, eu não sei fazer uma apresentação institucional. Usa essa. A integração, eu tenho certeza que vai te ajudar. E aqui tem o que a gente tanto falou hoje, que é a base de todas as coisas, que é a descrição de cargo. Aqui tem um modelo de referência de descrição, ou seja, o que você tem que preencher em cada um dos tópicos, tá bom? Tá aqui. E logo abaixo tem aqui, ó, atendente, um modelo que eu trouxe para você. Leite, quer dizer que esse aqui é o modelo do cargo do atendente da minha empresa? Não. Ele é o atendente de uma empresa de um cliente que eu criei e eu estou colocando aqui como modelo para você adaptar segundo as necessidades do seu negócio, tá bom? Fique à vontade. Você vai ter duplicado. Quando você duplicar, esse arquivo ele é seu. Então você não vai estar editando o original de todo mundo. Então fica à vontade, é só você duplicar e editar. Eu desenhei também de um assistente de vendas, porque eu sei que todo mundo queria alguém para vender. E aqui tem algumas informações sobre como vocês descreveriam a função de um assistente de vendas, tá bom? Ponto. Esses aqui são os materiais que vocês ganham a partir dessa aula. O que faz cada setor, como fazer um processo de recrutamento e seleção, como fazer um processo de integração e a parte básica de descrição de cargos, para vocês também terem clareza como fazer isso. Bem, caso você tenha alguma dúvida nessa etapa ou em algumas dessas informações, vocês podem colocar aqui no chat ou até mesmo nos comentários da aula que eu vou respondendo vocês, né, quando eu acessar o material e a plataforma. Para que a gente finalize essa aula ainda, como eu disse que às vezes a gente tem muito problema com contratação de parceiros, fornecedores, eu trouxe ainda um adicional para essa aula para a gente falar um pouquinho sobre parceiros, tá? Que cuidados a gente precisa ter para contratar parceiros e fornecedores? Bem, critérios a escolher. E às vezes são umas coisas que a gente passa despercebido, né? Primeiro, a qualidade da prestação de serviço. Não é porque você é pequena, não é porque você não tem grandes recursos que você não tem que cuidar muito de onde você está investindo o seu dinheiro. Nem sempre o barato realmente ele vai trazer a imagem, a qualidade e a referência que a sua imagem, que a sua empresa deseja para aquele produto ou para o serviço. Questão de custo, vale a pena comparar. Às vezes você fala assim, nossa, na minha cidade está muito mais caro, mas se você adicionar o frete de outras, às vezes compensa. Então, tenha essa análise detalhada. Para de ficar na questão da mentalidade, assim, eu acho que vai ser mais caro, eu acho. Acha não, soma. Ontem, eu atendi, e eu gosto muito de trazer esses casos para vocês, às vezes a gente não tem noção. Eu tenho uma cliente, uma mentorada, que tem uma empresa que investiu agora, recentemente, mais de R$1 milhão. Então, nós fizemos um investimento de mais de R$1 milhão na empresa dela, na estrutura física, na estrutura de funcionários, de aparelhagem, tudo. E nós fizemos o cálculo. Ela falou assim: Leide, eu quero sublocar uma sala. Mas eu queria contratar um profissional. Enfim, ela me apresentou 3 ideias e eu falei: eu vou fazer o custo das 3 ideias para você. E na mentoria a gente desenhou passo a passo o cálculo das 3 ideias.
Uma das ideias, ela estava ganhando R$ 6,40 por hora para deixar uma sala aberta com um custo de R$ 1.600. Compensava para ela ter 10 clientes. Ela ganhava R$ 6,40 por hora dos 10. Não era por cliente, tá? Era dos 10 clientes, ela ganhava R$ 6,40. Para ela, que tem um custo operacional de quase R$ 3.000 por dia, R$ 6,40 não ia fazer nem cócegas para pagar as contas do dia dela. Não funcionava. O outro modelo, ela tinha um lucro de R$ 130 e o outro, ela tinha um prejuízo, eu acho que dava de R$ 97. Ela falou assim: eu nunca imaginei que aquele que eu achava que estava arrasando na ideia, eu estava tendo um lucro de R$ 6. Então, às vezes a gente não para calcular dados importantes e a gente acha que está tendo lucro, acha que está dando certo e no final você está tendo muito prejuízo. Coloca na ponta do lápis e anota essas informações. Na hora de contratar parceiros e fornecedores também, entendeu? Já tive uma outra cliente que contratou uma parceira, uma prestadora de serviço, e ela pagava R$ 1.500 e a colaboradora, né, a prestadora de serviço, deixava ela na mão assim, horrores. Não atendia ela com prioridade. Falei, por que você não contrata uma funcionária fixa? Você vai pagar um salário de R$ 1.500 e a pessoa vai ser só sua. Você está pagando 1.500 dividindo com 10 e a pessoa ainda não está nem aí para você? Isso é um problema. Ah, Leide, mas é porque eu não tenho para pagar ela fixa. Não tem mesmo. Você acha que ninguém vai aceitar um salário de 1.500 para trabalhar para você? Alguém vai. Você só precisa fazer um bom processo seletivo e encontrar benefícios compatíveis com o desejo da pessoa. Nem tudo é só salário. Às vezes o benefício faz a pessoa ficar. Então, eu preciso que vocês tenham essa mentalidade, tá? De calcular custo, análise de qualidade, tempo de entrega do produto e do serviço também, e a questão da reputação e das referências dos parceiros. Isso é uma das coisas que eu pesquiso muito, tá? Todas as vezes que eu vou contratar, eu quero alguma referência de trabalho, eu pesquiso referência de cliente para que eu tenha noção de onde eu estou investindo o meu dinheiro. Vocês vão ver também que na apostila de vocês eu coloquei algumas informações extras, eu não ia colocar isso aqui no material, que estão relacionadas às questões contratuais. Então, lá na apostila dessa aula, tem lá alguns cuidados contratuais que vocês precisam ter. Como isso não, hoje não é uma aula, né, jurídica, não é esse o objetivo, eu coloquei isso como um adicional de informação por conta da minha formação jurídica também, e para que vocês tenham um pouco mais de respaldo na hora de contratar e pleitear os direitos de vocês, tá? Bem, contratação de fornecedores. Onde eu vejo mais erros e onde eu vejo mais acertos? Situações onde a gente tem uma mentalidade pequena, de escassez, onde a gente vai sempre pelo mais barato, acaba tendo problema. Eu vou fazer agora um relato pessoal, tá? Como eu estou montando um modelo de empresa fabril, fábrica não tem o mesmo lucro de uma empresa de revenda. É diferente, a fábrica ganha no volume de produção. Então, a minha margem não é tão alta quanto uma empresa de revenda que ela dobra, triplica o valor, só que ela não tem um custo operacional tão alto, um maquinário tão alto. E aí, na hora de contratar um fornecedor para sacolas da minha empresa, eu escolhi pelo preço, sabendo do risco, mas eu escolhi porque eu falei assim, eu preciso fazer um investimento compatível com o orçamento do negócio, não com o que eu quero, mas compatível. O que aconteceu? Péssima qualidade. Eu entreguei a sacola para uma cliente na minha frente, era uma amiga, ainda não estava nem vendendo, e eu estava fazendo isso como teste. O fundo dela estourou e a alça também. De um produto que me custa mais de R$ 200. Valeu a pena? Claro que não. Entendeu? Então, assim, o que eu tô trazendo? Leide, mas você não sabia. Claro que eu sabia, gente. Eu fiz um estudo do negócio com base no custo do negócio. Então, eu falava assim: eu não posso tirar do meu dinheiro para botar na fábrica, eu quero que ela se pague. Só que ela se pagar me trouxe um prejuízo. Então, eu tô aqui com umas 500 sacolas que eu não vou usar mais por conta da qualidade do produto que me foi entregue. Então, assim, é muito, mas é muito importante que, independente da margem, você encontre um fornecedor compatível com qualidade, mesmo que o custo seja um pouco mais elevado, mas que entregue o mínimo necessário para um serviço que você preste aí com o mínimo de excelência, tá bom? É isso. Essa aula hoje é uma aula bastante técnica, bastante de informação, mas é uma aula também tranquila, porque não são coisas que a gente nunca ouviu falar. São pequenas lapidações que vão fazendo com que a gente tenha uma visão mais profissional e um resultado mais maduro no negócio. Mas só tem resultado quem o quê?
Quem aplica. Então, qual que é o nosso compromisso dessa aula aqui? Colocar tudo em ordem. Se você ainda não fez a desenho da história, da cultura, da missão, da visão, dos valores, faça. Se você ainda não assistiu às outras aulas do Impulso, faça. Se você não fez as descrições de cargo, faça. Porque você está vendo que a gente está amadurecendo por degraus. E esse degrau que a gente chegou agora, ele depende de uma base também estruturada. Lembra que o que eu prometi para vocês que eu ia entregar era como ter uma base estruturada para crescimento. Isso daqui é o mínimo necessário para qualquer empresa ter uma estrutura que possa crescer. Se você não quer crescer de maneira desordenada, se você não quer que a sua empresa daqui a pouco acabe trocando os pés pelas mãos, se você não quer perder, às vezes, alguém que chega e fala assim: ó, eu quero investir em você, investir no seu negócio. Se você não quer perder essa oportunidade, faça o mínimo agora. O mínimo é ter uma empresa bem mapeada, ter processos bem claros e mapeados para que você consiga crescer de forma estruturada, tá bom? Então, que esse impulso hoje faça com que você dê uma virada na forma como você se relaciona com as pessoas, na forma como você gerencia o seu negócio e na preparação para receber os melhores talentos para incorporar e agregar valor também ao resultado da sua empresa. Aprende e aplica. É assim que a gente consegue mudar o nosso negócio, tá? Qualquer dúvida você pode deixar aqui na plataforma, na página de comentários ou lá no grupo de alunas também. Eu estou à disposição para ver e ouvir quais são os seus resultados depois de você aplicar essas estratégias. Um beijo, fica com Deus.